Bom, enquanto o delete, né, nós vimos que é possível dar um rollback, ou seja, ele guarda informação, né, ele gera informação de rollback. O truncate já era, o truncate realmente não guarda nada, né? O que o truncate faz? A grosso modo, ele faz a deleção de dados de toda a tabela. Você não pode, então, e você não consegue especificar uma cláusula where para ele. Truncate table, nome da tabela, where, certo? Data menor do que 1/1/2000. Você não consegue colocar um where nele, tá? É um comando DDL, a qual não tem cláusula where. Lembrem-se que o insert, o update e o delete, eles são DML. E esse cara não, esse cara é um DDL, Data Definition Language. Não gera informações de rollback, ou seja, depois que você deu um truncate, mesmo com rollback, você não consegue mais voltar. Tá? Caso tenha relacionamento entre tabelas, é necessário primeiro desativar os relacionamentos. Aí, ainda ele fica dependendo aí dos relacionamentos. Tá? Nesse caso aqui, ó, create table departamentos. Vamos adicionar alguns dados, a gente vai fazer um truncate com ele. Antes disso, eu preciso dar um drop table, né, na verdade. Departamentos, que eu já tinha essa tabela antes. Tá? No meu caso aqui, deletei. Aliás, dropei, né? Create table departamentos, code débito number de 2 e nome débito varchar de 30. Uma tabela extremamente simples aqui, ó. Insert into departamentos, value 1, 2 e 3, departamento 1, 2 e 3. Vamos row. Inseriu tudo. Beleza, é isso mesmo. Então, estou com a minha tabela completa aqui. Ok? Bom, se eu acabei de dar um insert, né, eu preciso fazer o quê? Eu preciso efetivar esse dado, um commit. Ó, é certeza que esse dado vai existir na tabela. Legal, commitou. Ok? Então, ó, realmente minha tabela tem os dados lá. Bom, vou dar um truncate table aqui, ó. Nome da tabela. Departamentos, no caso. Truncate. Table, departamentos, truncated aqui, ó. Legal. Me arrependi. Não queria deletar esses caras. Rollback. Beleza, ó. Rollback completado. E agora, se a gente der um select nele, né? Com a ingênua impressão que isso vai funcionar. Não. Aí realmente não funciona. Tá? Você acabou de truncar a sua tabela. Tá, mas então, por que eu não utilizaria o delete from, que gera informação de rollback, caso eu queira me arrepender, eu consigo ainda fazer o rollback e utilizo o truncate que deleta todos os registros. Basicamente, o delete from, o nome da tabela e o truncate table fazem a mesma coisa, não fazem? Agora, qual que seria a diferença dele, então? O porquê que eu teria um comando e o outro? Não vai gravar mais informação em memória? Ah, tá. Não vai gravar no log, então, que é o que a gente tem. O que mais? Mas não é vantagem gravar no log? Porque se eu me arrepender, eu posso pegar e voltar, dar o rollback, não é? Tem casos que eu preciso excluir de vez. Quais casos precisaria excluir de vez? Os caras têm mecanismo muito mais poderoso que o rollback para voltar esse dado. Por exemplo, a gente tem tabelas que elas são usadas justamente para quê? Para carregar dados. Então, vamos supor que eu tenha lá alguns arquivos de milhares de linhas, com 1 milhão, 2 milhões de linhas para serem importadas. Correto? E eu tenho todos os dias fazendo o quê? Essas importações de 1 ou 2 milhões de linhas.
Legal, um número grande de registros. O truncate, como essas tabelas elas só fazem o carregamento dos dados para depois serem distribuídos nas tabelas corretas, o truncate é um mecanismo rápido para você limpar uma tabela. Como ele não gera log, ele é extremamente rápido. Tá? Se você der um delete from tabela, certo? Ele vai demorar muito tempo para pegar e limpar essa tabela. Por quê? Porque ele vai ficar gerando log, gerando log. Só que para esse caso, essas tabelas não tem necessidade disso. Então a gente utiliza o quê? Justamente o truncate. Deu que o truncate table departamento é quase instantâneo isso daí. Se ele não tem log, exatamente, não existe rollback. Correto? Então, para esses casos seria o quê? O truncate utilizado. Não, cara, o Oracle ele não trabalha com LDF. O Oracle é log mesmo. Tá? O Oracle, na verdade, tem outros mecanismos, não é só log. Tá? São vários mecanismos que ele tem para poder fazer o checkpoint, vamos dizer assim, das informações. Nesse caso, o SQL é muito mais fácil, mas muito mais fácil mesmo. A estrutura do Oracle é outra, não é esse cara ainda. Tá? Mas ele tem um mecanismo parecido e tem outros aí para implementar a segurança dele. Tudo bem aí, pessoal, a diferença do LDF, não, do truncate e do delete? Sim, os dois, se a gente não utilizar, basicamente fazem a mesma coisa, mas tem algumas situações que realmente o truncate ele vai ser melhor do que o delete. Tá? Existe agora o que? Aquela parte das transações, que é o que a gente comentou, certo? São do tipo DCL, Data Control Language, que servem para fazer o controle de transações de um banco de dados. Então, os comandos que a gente vai ver aqui, o commit e o rollback, que a gente já acabou vendo um pouco, né? Eles são o quê? Eles são comandos do tipo DCL. DML, Data Manipulation Language, é o tipo Insert, Update, Delete. DQL é o tipo Select. Tá? DDL, Data Definition Language, é o nosso comando Create e o Truncate. E agora existe um outro cara, DCL, Data Control Language, tá? Que é o comando de controle de transações. Servirão para confirmar ou desfazer as operações DML. Insert, Update, Delete. Ou eu confirmo, ou eu desfaço as alterações. Tá? A DCL começa quando a DML é iniciada. O que é DML mesmo? Insert, Update, Delete. Comecei a minha DML, imediatamente a DCL também inicia. A partir do momento que eu dei o primeiro insert na tabela, a minha transação iniciou também junto com ela. Tá? Alguns autores consideram as transações DCL como DDL, Data Definition Language. Aí fica cada um dos autores aí que bota o ponto de vista deles. Eu considero DCL mesmo. Por quê? Porque existe separação realmente de linguagem. Tem banco de dados que eles não tratam isso daí. Tá? E simplesmente insere, tá, dados, atualiza dados normalmente. São 3 transações existentes. Commit, rollback e o save point. O commit confirma a execução de uma instrução DML, permanecendo as alterações feitas até aquele momento. Ou seja, então, de insert, ou de update, ou de delete, ele vai pegar e vai confirmar tudo isso realmente nas tabelas. Rollback termina as transações sem confirmação dos dados. É aquele caso, se arrependemos de fazer tal comando, rollback. Tá? E o save point é um ponto de salvamento que pode ser colocado antes do commit ou rollback. Entre o início da minha transação e o commit, existe um espaço de tempo. Correto? Eu posso colocar vários comandos entre o início da transação e um commit, por exemplo. Dentro desse tempo, eu posso fazer o quê?
subdividir ele em pequenas partes, que seria o save point. O save point, imaginando, quando a gente está jogando lá um videogame, ele não salva automaticamente determinadas partes do jogo. Mesmo que você não termine a fase inteira, aí quando você morre aparece o quê? Naquela partezinha do jogo, não é? É mais ou menos essa ideia que a gente tem de save point. Entre uma fase inteira a gente tem pequenos outros pedaços que a gente pode ir salvando opcionalmente. Correto? Isso daí seria o save point. Só que o save point não é automático, tá? Num jogo ele é, geralmente. Aqui, no Oracle não. Você tem que ir lá e fazer o seu save point. No Apex não há instrução save point. A gente não está utilizando Apex, a gente está utilizando o SQL Developer. Então dá para a gente fazer. As transações fazem garantir as consistências de dados, ou seja, todos os comandos precisam ser efetivados ou cancelados durante a transação, né? As transações são feitas por uma sessão de conexão, ou seja, outras sessões não enxergam as alterações de dados até que seja feito um commit. Um banco de dados ele não é multiusuário. Para cada usuário eu tenho que ter uma sessão aberta. Enquanto você não der o commit na sua sessão, outros usuários não enxergam as transações que você está fazendo. Ou seja, o dado, teoricamente, é um dado antigo na visão dos outros usuários, enquanto você está manipulando. E vice-versa, enquanto os outros usuários estão manipulando, sem dar o commit, você não enxerga as alterações dele. Correto? Isso é mútuo aí. As linhas afetadas serão bloqueadas e outros usuários não podem alterá-las. Cuidado ao se abrir uma transação e não fechar. Vamos supor, então, que você comece a fazer o quê? O update, né? Acabou de dar o update na tabela de clientes. Legal. Então, você vai lá e começa a fazer o update, em 50, 100, 200 clientes. E aí você vai tomar um café. A sua transação está aberta lá. Sei lá, está tomando café e um outro usuário vai tentar fazer o quê? Vai tentar dar um update naquele fornecedor, naquele cliente que você está mudando já na sua transação. O que vai acontecer? Ele não consegue alterar enquanto você não der um commit ou rollback. E aí vai ficar eternamente esperando lá, até você fazer. Só que não existe um outro único usuário, existem mais 100, 200, 300 usuários no banco de dados. E aí começa o efeito cascata, de um começar a depender do outro, começar a depender do outro. E aí o seu banco vai travar uma hora. Por quê? Porque ele não vai aguentar tantas conexões presas assim. Ou tantos, né, sessões presas nesse commit ou rollback aí. Tá? Então, isso é o que ele chama de bloqueio. Toda vez que você está mexendo num registro, o Oracle reserva aquele registro para você. Tá? Você precisa lá ou efetivar ou cancelar. Senão, ele vai estar preso para você até o final da sua sessão. Tudo bem? Legal. O Oracle trabalha desse jeito. Outros bancos de dados, o commit já é automático. No caso do SQL Server. Tá? Você deu um insert, ele commitou automático. Já automaticamente ele fez o quê? Passou para todos os usuários essa nova inserção que você fez. Dá para você controlar? Dá. Aí você tem que ir lá e explicitar o comando. No caso do SQL Server, begin tran, de transação. Né? Aí você vai lá e começa a escrever um monte de coisa. Aí você precisa dar o commit ou rollback. Mas por padrão normal do SQL, já é automático o commit. Tá? No Oracle, não. O padrão dele não é ser concomitante. Você vai lá e precisa fazer o quê? O commit ou rollback. Dá para deixar automático? Dá, mas não é padrão do Oracle. Tudo bem? A gente tem o costume de sempre fazer um acesso através de um banco de dados, sempre iniciar e fechar uma sessão. Então, no caso, qualquer alteração que o usuário fizer, por exemplo, já não vai mais funcionar um rollback. Não, você tem que dar o commit. Se você abriu a sessão, escreveu o seu insert e não deu commit lá dentro da sua aplicação, ele não fez nada. Ele não vai efetivar.
por exemplo, o que a gente foi feito hoje não vai ser efetivado enquanto eu não dei o comando commit, realmente não foi. Eu perdi tudo, né? Quando eu dei o rollback, eu voltei para o primeiro estágio de tudo. Os inserts, por exemplo, lá das primeiras coisas já era, eu perdi. Mas se você chegar, você fez tudo isso, fechou a conexão... As conexão sem dar commit. Beleza, eu perdi tudo. Perdeu tudo. Perdi tudo. O padrão do Oracle é, você deu commit, beleza. Caiu conexão, deu rollback, sei lá, caiu raio no seu computador, cara, não vai fazer nada. É esse o padrão dele. Infelizmente. Infelizmente não, é uma característica do Oracle, né? Ele trabalha desse jeito, né? Alguns outros bancos de dados também trabalham dessa forma aí. No caso do SQL não, o padrão dele já é ser comitante, tá? Bom, então nesse nosso caso aqui, ó, transações, select asterisco from employees, order by employee ID desk. Vamos fazer um cara aqui. A gente já fez, na verdade, né? Mas é mais para a gente fazer a ilustração ali do slide. Temos aqui, então, ó, nossa tabela de empregados. Legal. A partir, ó, select, pessoal, não se inclui em comandos DML, hein? O select, ele não abre transação. Correto? É um DQL. DML, insert, update, delete. Insert, update ou delete. Legal? Agora sim, ó, comecei a fazer um comando que delete. É um DML. Executei, a partir desse momento ele abriu uma transação junta para mim ali, ó. É implícito isso daí, certo? Tá ali, tá embutido já. Comecei a fazer DML, abriu transação no Oracle. É automático esse negócio. Beleza? Legal. O delete, ele faz o quê? Ele gera, né, informação de log, de rollback. Nesse caso aqui, eu não tive a felicidade de pegar um registro 10.001, mas vamos pegar um que exista, né? Para justamente ilustrar. Vamos pegar o tal de 599, ó. Beleza? Então, ó. Legal. Um registro deletado. A partir desse momento, então, ele fez o quê? Já tem a transação aberta lá. Vou dar um rollback. Se eu der um select aqui novamente, o 599 é para ter desaparecido, ó. Não está mais. Me arrependi, não queria realmente deletar esse cara. Rollback. Rollback completado. E depois, selecionando novamente, 599 está lá. Tudo bem aí? Beleza. Legal. Uma vez que você fez o rollback, voltou o dado para ela sempre fazer commit de novo? Não. Não. Sempre o rollback volta até o último estado que você commitou. Exatamente. Então, deu rollback. Exatamente. Então, não precisa dar de novo essa parte aí. Bom, aqui o que a gente tem. Agora sim o exemplo do commit, né? Ó. Select as from employees, a mesma coisa. Ó, funcionário 599 é o João, vamos dar o delete realmente nele, certo? Abriu uma transação junta com esse delete. Realmente, tá certo, não quero mais o João. Então, commit. Na sua aplicação, lá no Java ou lá no PHP, você precisa lá escrever esse comando aqui, ó, commit. Senão, ele não vai fazer nada. Você pode dar um insert lá, fechou a sessão, já era. Explicitamente, você vai lá e escreve. Correto? Quando a gente está trabalhando com banco de dados Oracle, tem que ser assim. Tá? Legal. Agora, se eu fizer um select novamente, beleza, ó. 599 não existe mais. Me arrependi de ter apagado lá o João. Rollback. Legal, ele pegou e executou o rollback. Mas o João vai estar lá, o 599?
Não, ó. Você tinha dado um commit antes do rollback, então você realmente efetivou, certo? O que você tinha feito. Então não dá mais. Tudo bem até aí, pessoal? Legal. Então, tranquilos, né? Agora a gente tem aqui, ó, update. Fiz um commit, né? Então vai começar a transação novamente. Mas deixa eu copiar agora até mais esse cara aqui. Vamos, bom, aqui nesse caso, aqui eu vou ter só um comando. Delete. Ah, não, vou ter dois. Muito bem. Tem o meu update aqui, não tem? Ó, update employee set salary igual a 25 mil, where employee ID igual a 100. Beleza? Vamos alterar o salário do empregado 100 para 25 mil dólares. Alterou, ó. One row updated. Legal. Existe um cara que se chama save point, que é o quê? É um ponto de marcação entre as minhas transações, entre os comandos da minha transação. Save point S.1 aqui, ó. Eu vou colocar S._1. Isso daqui é um nome, vocês podiam colocar como X, Y, Z. Save point, ó. Então, executei meu save point. Agora aqui, até agora ele não fez nada, ele só fez um ponto de marcação. Deu um delete, ó. Delete from employees where department ID igual a 280. Isso daqui está na mesma transação ainda, do update, não tá? Eu não dei nenhum commit, nenhum rollback até agora, está na mesma transação. Beleza, não deletou por causa do quê? Porque tem registro lá, ou ele não existe realmente, ou existe registro... não, pior que não existe mesmo não. Então vamos pegar um cara que exista. 580 existe, certeza. Opa. Vamos dar um select primeiro. Ó, 580 está aqui, né? Vamos dar um delete from where employee de 580. Aqui, ó. Porque esse cara não fez nada mesmo pra gente. Fizemos. Quando a gente está fazendo isso, ó, rollback to S.1. O que ele está fazendo aqui? Ele está voltando até esse ponto aqui, ó, o S.1. Bom, se a gente está voltando até esse S.1, então ele está desfazendo até que ponto? O do update ou até o delete aqui? Ele está fazendo então de trás para frente, tá, pessoal? Eu não fiz o update primeiro, dei um save point, depois dei o delete. Eu estou dando que é um rollback até o save point 1. O save point 1 não está depois do update? Correto? O update ele está preservando então. Ele só está desfazendo o que aqui nesse caso? O delete. Correto? Tudo bem aí? Então, ó, vamos fazer o que? O rollback aqui para o S.1. Não deu a mensagem, ó, mas ele deu aqui, ó, rollback complete. Vamos fazer o quê? Vamos dar uma olhada se esse cara aqui já existe ainda. Select asterisco from employees where employee ID é 580. Bom, se o meu comando funcionou, esse cara aqui voltou então. Agora, o update, ele vai ter alterado? Ele vai ter sido desfeito, aliás. Não, porque meu save point está depois dele. Correto? É a sua fase do jogo, não é? Dê o save point depois. Depois que você pegou o martelo. Na hora que você volta para o save point, você já está com o martelo na mão, cara. Correto aí? Então é desse jeito. O update está ali, ó. É o cara realmente que eu quis fazer. Aí eu quero efetivar o update. E se eu não quisesse? Rollback. Rollback iria desvoltar tudo. Mas não, eu quero que ele faça realmente o update. Tá certo. Então o que eu vou dar? O commit agora. O update ele realmente efetivou.
Correto? E o delete, realmente ele desfez. Tudo bem aí? É desse jeito então que funciona o save point. Tá? E aí ele está dando um select aqui novamente, só para a gente ver os dados. Bom, referente à parte de transação, eu acho que só tinha mais um detalhe que eu tinha que falar. Eu não vou estar aqui, mas tudo bem. O que acontece, pessoal? Se você está em uma transação executando o comando DML, insert, update, delete, e você dá um comando DDL, create, por exemplo, ou drop, ou o próprio truncate, ele vai lá e vai efetivar. Ele vai dar um commit ali automático para vocês. Correto? Então, tomem esse cuidado. Vamos supor que você está fazendo aqui, ó, update, delete, certo? Insert, tudo DDL. Depois, logo disso, você não deu commit nenhum. Você abriu uma transação, mas não finalizou ela. Se você der um create table, por exemplo, aqui no meio, e executar, automaticamente, o que estava antes dali, ele vai pegar e fazer o quê? Um commit. Então, você vai pegar e vai efetivar. Isso é implícito. Ele não vai mostrar para você que você fez um commit. Mas, no meio de uma execução DDL, tá? Ele executa o commit para depois fazer o DDL. Tudo bem? Data definite. Não, DML. O DML é o update, delete, insert. Tá? É o create. Exatamente. DDL é o create. O drop, alter, correto? O truncate, inclusive, tá? Ele é DDL. Tudo bem aí, pessoal, em transações? Legal? O Oracle trabalha desse jeito. É por padrão dele? É. Tem desvantagem? Tem. No caso lá, da parte da transação ficar presa, realmente daí acontece. Você não pode ir lá pegar, abrir uma transação e tomar um café. Todos os registros que você alterou, os outros usuários não conseguem alterar ele enquanto você estiver mexendo neles. Tá? Então o registro vai ficar locado, que a gente chama. Legal. Mas em compensação, a parte de segurança que o Oracle dá nessa parte eu acho que é maior. Você tem que ir lá explicitamente dar o commit. É sinal que você viu aquele comando, opa, tá certo. Vai lá e confirma. Tá? Nessa parte de segurança, eu pelo menos acho mais seguro o Oracle do que o padrão que o SQL Server trabalha. Ah, dá para o SQL Server mudar? Dá. Dá para mudar. O SQL tem um outro modo que você precisa dar o commit ou rollback. Ele fica igual ao Oracle. Só que o problema é o seguinte, quem geralmente desenvolve para SQL Server, a aplicação não tem lá o commit. A aplicação não tem o begin, tran e o commit. Tá? Então, seria necessário alterar todo o código de aplicação para depois mudar no banco de dados. Se você fizer só alteração no banco, sua aplicação vai começar a gravar e não vai começar o quê? A comitar realmente os registros. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tá? Geralmente, o que a gente costuma realmente trabalhar com o padrão que o banco de dados, que a fornecedora do software, né, já trabalha. Então, se o SQL Server trabalha daquele jeito, cara, deixa daquele jeito. Se é padrão dele, o mecanismo dele já está todo preparado para isso. Né? No Oracle, dá para mudar? Dá, mas não é o padrão do Oracle ser concomitante. O padrão do Oracle é esse daqui. Você tem que ir lá e comitar. Certo? É mais claro. Toda vez que você tem um banco de dados para dar manutenção, pelo menos está no padrão que ele já trabalha, que o fabricante já coloca para você. Então, pelo menos eu acho, né? Aí vai de cada administrador de banco, né? Como você trabalha. Mas eu, pelo menos, acho mais seguro desse jeito. Por quê? Você não vai estar ad eterno numa empresa, cara. Você pode morrer e a empresa não vai parar. Não vai parar. Vai ser sempre alguém para substituir. Se você começar a fazer uma alteração muitos grandes, né,
Se você não tiver uma documentação dessas alterações, o cara vai sofrer ali para ver o que você fez, para depois começar a entender um pouquinho. Ele demora, não é do dia para a noite. Tá? Então, realmente é um pouco mais complicado. Agora, se você já tem documentação, já está bem escrito isso daí, para a parte de desenvolvimento, né, no caso lá do chefe dos analistas, você já passa que padrão que você tem do seu banco, aí beleza, aí é outro papo. Né? Mas geralmente você não tem muito isso daí. Então é melhor, às vezes, trabalhar realmente no padrão. Tudo bem aí, pessoal? Legal. Pessoal, lá na intranet já tem exercícios para vocês fazerem. Eu coloquei lá umas 3 listas, cada uma tem uns 5 exercícios lá. Certo? Eu vou colocar mais alguns lá para vocês também já treinando. Certo? Tá mais separado por assunto, eu coloquei ali, então tá mais ou menos dividido. Eu acho que tá melhor desse jeito. Depois eu vou fazer uma que mistura mais assuntos aí. Correto? E aí, qualquer dúvida, vocês vão falando para mim. Eu vou tentar corrigir e deixo também depois lá na intranet. Provas. Provas já é daqui a 2 semanas, não é? É semana que vem. Então é semana que vem mesmo, pessoal. Se quiser deixar para daqui a 2 semanas. Então.